Aposto que sabes que a melatonina é um excelente aliado quando queremos melhorar a nossa qualidade de sono. Mas será que sabias que a melatonina também é um excelente aliado na endometriose? Fica comigo até ao fim deste vídeo para saberes tudo. Pois é, quando nós temos problemas de insónias, quando não conseguimos dormir bem à noite, a melatonina é aquele suplemento que nos vem assim mais facilmente à cabeça, não é? A melatonina geralmente é produzida naturalmente pelo nosso corpo, mas pode haver ocasiões onde essa produção está a ser afetada, nomeadamente quando, à medida que nós vamos envelhecendo, a produção da melatonina começa a diminuir e hoje em dia também com o visionamento de televisão, estamos sempre a olhar para os ecrãs, portanto estes dispositivos que têm esta luz mais forte, esta chamada luz azul, isto também vai fazer com que a nossa melatonina comece a decrescer. Porquê? Porque temos sempre o cérebro em alerta, como se fosse ainda de dia, portanto sempre a receber esta luz. E por isso, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a melatonina é produzida às escuras, por isso durante a noite. Então, quando não há luz nenhuma a afetar diretamente os nossos olhos. Então, se nós temos luz a afetar os nossos olhos e mais frequentemente sempre à noite, é normal que mais problemas de sono vão sendo vistos e sentidos pelas pessoas hoje em dia e cada vez mais. Isto é especialmente preocupante com as portadoras de endometriose, porque, como é sabido, o sono aqui é uma das coisas mais importantes, aqui um dos pilares fundamentais para o nosso bem-estar e para nos ajudar aqui a gerir os nossos sintomas. Porquê? Porque é quando nós estamos a dormir que o nosso corpo está aqui a regenerar as nossas células, que o nosso corpo está aqui a fazer aqui um reset e a tentar fortalecer o seu sistema imunitário e por isso é tão importante para nós. E também, além de que, claro que se conseguimos ter uma boa noite de sono, obviamente que depois no dia a seguir sentimos melhor, com mais forças, mais produtivas e conseguimos, por exemplo, ter mais energia e mais vontade de, por exemplo, fazer refeições boas, de fazer exercício físico, coisa que se estivermos cansados, não é? No dia seguinte não vamos querer ou ter tanta vontade de fazer este tipo de coisas e portanto começamos aqui a decair um bocadinho, pouco e pouco, então um tal estilo de vida saudável que queremos manter. Mas há aqui também outra questão, é que entretanto foi provado já que a melatonina também ajuda diretamente na endometriose, ou seja, a melatonina, foi provado aqui, foram feitos alguns estudos que poderiam ter efeitos benéficos quando a melatonina era aplicada diretamente no tecido endometrial. Ou seja, que alguns investigadores começaram a recolher aqui algumas amostras de tecido do endométrio e verificaram e viram as diferenças entre pessoas com endometriose e sem endometriose e foram estudar o que é que acontecia quando era aplicada aqui a melatonina nessas células. E o que eles perceberam é que a melatonina conseguiu bloquear o crescimento deste tecido endometrial, que também conseguiu diminuir a sua migração, ou seja, que este tecido não se espalhasse, que estas células não se espalhassem, e ainda permitiu também bloquear a invasão, ou seja, quando há aqui um enraizamento, não é? Quando as coisas se tornam mais infiltrativas e ficam ali pegadas. Portanto, tudo aquilo que aquela parte daquelas células que são estimuladas até pelo estrogênio, na parte do tecido do endométrio e que começam a crescer para fora do útero, portanto essas células conseguiram ser aqui bloqueadas. E isto foi aqui provado e começou a ser sustentado primeiramente com estudos em ratos até, e como estavam a ter resultados tão bons e sempre tão positivos, onde se percebia que conseguiam reduzir, por exemplo, a taxa de recorrência com que este tecido do endométrio começaria a crescer e como se percebeu também que causou a regressão do tal tecido endometrial, portanto, como realmente começou-se a perceber que estava a ter muito sucesso com os ratos, começou-se então a experimentar em humanos e mulheres com endometriose, então conseguiu-se sustentar bastante bem esta teoria. E o que se conseguiu provar é que, além de todos estes efeitos, é que também depois as mulheres, ao nível da dor,
conseguiam perceber uma menor pontuação na sua dor, portanto, quando elas avaliavam quanto é que estava a sua dor, numa escala, não é? Elas conseguiam perceber em 40% menos os níveis da sua dor, além de que também conseguiam perceber menos dor a nível também quando tinham os seus ciclos menstruais, e por causa disso e como consequência também conseguiram reduzir a necessidade de de tomar analgésicos. Portanto, começou-se a perceber que realmente aqui a melatonina podia ser aqui um suplemento bastante eficaz como uma alternativa para às vezes para tantas outras coisas que tomamos, ok? Nestes estudos, a dosagem tomada da melatonina foram, em humanos, na parte dos humanos, foram 10 miligramas durante 2 meses, ok? O normal, para quem tem uma insónia, para quem tem problemas no sono, assim, o geral é mais ou menos entre 0,3 a 5 gramas, portanto estamos aqui a falar de uma dose que realmente é um bocadinho acima, ok? Portanto, se achares que a melatonina pode servir para o teu caso, o ideal é falares com o teu médico e ires tentando, por exemplo, fazer um aumento progressivo das doses de melatonina, começar com 1 grama, depois aumentar para 2, 3, 4, 5, até chegares eventualmente às tais 10 miligramas, não é gramas, é miligramas, que foi a dose tomada no estudo, ok? Mas como sabem, foram coisas experimentais e isto convém ter sempre aqui um acompanhamento médico, como já sabem. A melatonina é daqueles suplementos que não têm grandes efeitos colaterais, a única coisa é que podemos nos sentir sonolentas, não é? Portanto, e se esta sonolência, se isto for numa dose mais elevada, eventualmente podemos sentir aqui algum torpor também no corpo, enfim, que alguns efeitos, mas que são mais ou menos leves, portanto é sempre bom a gente ir percebendo como é que se vai sentindo também no dia a seguir, não é? E por causa disso mesmo a melatonina é sempre tomada à noite, não é? Porque é para nos ajudar também a dormir. Portanto, é mais uma alternativa, é mais um suplemento que vocês podem pensar em tomar, que vai vos ajudar não só a melhorar a vossa qualidade do sono, mas também a qualidade e a quantidade, se é o caso, a dormirem mal, como também pode-vos ajudar a melhorar então as vossas dores e, em última instância, pode-vos ajudar mesmo a diminuir a vossa endometriose, portanto, os vossos focos, ok? Portanto, pode ser uma boa alternativa pensarem nesta solução.